Bom, vamos imaginar essas duas retas aí, vamos chamar elas aqui, ó, de R e de S. Elas são concorrentes, né? Então elas se intersectam aqui num ponto. A ideia aqui é trabalhar com esse ângulo. Vamos chamar ele de θ. O ângulo formado entre essas duas retas, né? Bom, aqui eu posso destacar outros ângulos, ó. Posso destacar esse ângulo aqui, que é o ângulo formado entre a reta S e o eixo das abscissas. Então eu vou chamar de αS, beleza? E o outro ângulo aqui da reta R, ó, também sempre no sentido anti-horário, por isso nessa posição, tá? αR, beleza? Bom, se você observar aqui, talvez você não esteja lembrado, mas aqui há um teorema do ângulo externo que pode ser utilizado, né? O teorema do ângulo externo diz o seguinte: se você tem um ângulo externo a um triângulo, tá? Então você tem aí o triângulo já formado, possível vê-lo aí. Esse ângulo está lá fora, ele é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. O adjacente seria esse, ó, tá? Mas os não adjacentes são os outros, beleza? Então você tem aqui a aplicação desse teorema aí, ó. Então eu vou escrever isso. O ângulo externo αR é igual à soma dos internos não adjacentes, ou seja, θ mais ΔS, perdão, αS, tá? O nosso objetivo é trabalhar com o ângulo formado entre as duas retas, portanto, o θ. Vou isolar ele aqui, então. θ, né, vai ser igual ao αR, e o αS tem que passar descontado aí, né? αS, beleza? Então tem aqui já a relação entre do ângulo formado entre as duas retas. É descontar os outros dois ângulos, né? Um do outro aí. Você tem que tomar cuidado porque esse ângulo interno aí, né? Esse θ, ele não vai ser negativo, beleza? Então, não tem por que ele ser negativo. Mas, dependendo dos valores de quem for αR e αS, né, você vai acabar encontrando um número negativo. Então, como você não sabe a posição das retas, né, você não vai ter os desenhos provavelmente dentro de uma questão de geometria analítica, é indicado que você faça θ igual ao módulo de αR menos αS. Que aí você garante que o θ não será um número negativo, né, um ângulo negativo. Para além disso, não fica muito evidente para nós quando trabalhamos com as equações das retas, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu colocar que a reta R tem equação reduzida da seguinte forma, ó, y igual a mr vezes x mais nr. Se você colocar aqui também a equação da reta S, y igual a ms x mais ns, não fica muito evidente nas equações o ângulo propriamente dito, né? Você não trabalha com o ângulo diretamente dentro das equações, mas você trabalha com o que nós chamamos de coeficiente angular. Coeficiente angular é a tangente do ângulo, tá? Então aqui você tem, né, que mr é igual a tangente de αr, aquele alfa que nós destacamos aqui no gráfico. Você também tem que ms é igual a tangente de αs, tá? Coeficiente angular é isso, é a tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo das abscissas. Bom, dito isso, não é tão interessante que nós fiquemos aqui com uma expressão que mexa apenas com o ângulo. Se nós conseguirmos colocar uma tangente aí no meio, fica melhor, porque nós já conseguimos extrair essa informação direto de uma possível equação da reta, né? Ou inserir essa informação lá. Bom, então você tem aqui, ó, como, né, o θ é igual o módulo de αr menos αs, beleza? Você vai ter aqui uma possibilidade aqui, ó. Você pode fazer disso aí tomar a tangente dos dois lados, porque afinal são ângulos dos dois lados, né?
Então, você tem aqui que a tangente de θ é igual, né, a tangente de αr menos αs. E aí o que nós temos que considerar aqui é a questão do θ ser, por definição, o menor ângulo formado entre as retas, né? Porque você pode ver que aqui nós temos um ângulo aqui por fora também, né? Um outro ângulo oposto pelo vértice aqui, ó, também são formados entre as duas retas. Então, vou considerar o θ o menor deles. Há até casos em que ele pode ser considerado de fora, né, dependendo da posição dessas retas, mas continua valendo e sendo o menor. É um cálculo que fica para outro momento, tá? Então, se ele é o menor deles, ele vai estar ali no primeiro quadrante, tá? No primeiro quadrante, né, para quem se lembra aí, ó, vou colocar aqui no canto, você tem lá ângulos aqui, ó, né, no primeiro quadrante, tá? Quando você calcula a tangente de um ângulo aí, você na realidade projeta ele até pegar na reta tangente, e esse pedacinho aqui equivale a tangente, né? Então, no primeiro quadrante, as tangentes são positivas, beleza? Então, nós vamos ter que garantir que a tangente de θ seja positiva. Para isso, te coloco aqui o módulo, tá? O módulo da tangente. E aí, um detalhe também que é preciso lembrar é como desenvolver a tangente, né, da diferença entre esses ângulos aí. Então, ó, você vai ter que a tangente de θ é igual a tangente de alfa, depois eu coloco o módulo no final, beleza? Menos alfa r, né? Menos a tangente de alfa s, tudo isso sobre 1 mais tangente de alfa r vezes tangente de alfa s, tá? Então, isso é uma formulazinha, né, da tangente aí, da diferença entre esses ângulos, tá? Você pode ver separadamente aí, caso você tenha esquecido, né, não esteja familiarizado. Então, vou manter o módulo disso. E aí nós vamos observar o seguinte, ó. Observa que a tangente de alfa r, ela pode ser escrita como o coeficiente angular, né, da reta R. E quem é o coeficiente angular da reta R? Ó, o MR, né? Então, eu vou escrever isso, olha, tangente de θ é igual, aqui o módulo, M de R, e escrever assim é melhor por quê? Porque eu tenho acesso a esse coeficiente lá na equação reduzida, né? Menos. Repara aqui também aparecendo, ó, tangente de alfa S. E a tangente de alfa S é o coeficiente angular da outra reta, da reta S, né? Então é o ms aqui, ó, menos ms sobre 1 mais, ah lá, a tangente de alfa r é mr, vezes tangente de alfa s, que é ms. E aí nós determinamos aí uma fórmula que trata, né, do ângulo formado entre as duas retas, tá? Vale ressaltar que essa fórmula ela vale para um θ que não seja 90 graus, né? Esse é um caso particular aí, quando você tem um ângulo de 90 graus entre duas retas, beleza?